Olá pessoal, meu nome é Itamara e eu sou estudante do curso de Bacharelado em Geografia na UFOB. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa do PIBIC 2019-2020, onde eu atuei como bolsista CNPq sob orientação do professor Mário Alberto. O plano de trabalho ele é sobre o uso do SAFA e a recuperação e conservação do solo na comunidade geraizeira de Larga, em São Desidério, Bahia, e ele está inserido no projeto Ação Política e Gestão Comunitária em Territórios Tradicionais. Pois bem, todas as atividades de pesquisa elas foram subsidiadas pelas oficinas pedagógicas realizadas no projeto de extensão Quintais Produtivos, Agroecologia e Segurança Alimentar no Vale do Rio Guará, em São Desidério. Ele foi financiado pelo CPF Cerrado Hotspot, que é uma sigla em inglês para Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos. E esse nosso projeto ele tem gestão financeira da Fundação Escola Politécnica da Bahia. E com esse recurso está sendo possível a realização de todas as atividades do projeto. Ele está sendo realizado com 7 comunidades tradicionais que ficam localizadas no Médio Vale do Rio Guará, em São Desidério, aqui na Bahia. E neles estão sendo implantados os quintais produtivos, ou para ser mais específica, os sistemas agroflorestais agroecológicos, que eu vou falando um pouco mais ao longo do vídeo. Já a minha área de estudo, ela se concentra na comunidade geraizeira de Larga, e nela eu venho pesquisando sobre os processos de recuperação e conservação do solo a partir da instalação e do manejo de um SAFA em área de cerrado. E esse SAFA ele foi instalado entre os meses de outubro e novembro de 2019, em Larga, Mas as oficinas de planejamento do SAFA ela vem sendo realizada desde 2018. Com relação aos objetivos desse plano, eles foram acompanhar e avaliar as atividades ligadas à implantação e manejo do SAFA na comunidade Larga, monitorar o estado de recuperação e conservação do solo na área do SAFA, avaliar as correlações entre o modelo de manejo das comunidades geraizeiras e a utilização do SAFA como estratégia de recuperação e conservação do solo. E aí, ao pensarmos nas metodologias, nós utilizamos como base os princípios da pesquisa participante e o diálogo entre saberes, pois é de fundamental importância essa troca de conhecimento entre a academia e o saber tradicional, E para a realização das oficinas, foram utilizadas metodologias contidas no DRP, que é o Diagnóstico Rural Participativo. E dentre essas metodologias, nós temos destaque a observação participante e as rodas de conversa, que permitiram que a gente pudesse compreender como é o funcionamento da comunidade e as suas conexões com o território, assim como as atividades de produção e extrativismo que eles realizam. E aí eu trago um exemplo nessa figura, que foi um exemplo dessas rodas de conversa, que ela traz diversos momentos que tivemos ao longo do projeto para o planejamento da instalação do sistema, instalação e manejo do SAFA. E a área escolhida com geraizeiros para instalar o SAFA foi essa da figura 2, que ela tem aproximadamente 500 metros quadrados. E como pode ser observado, ela é caracterizada pela presença de espécies arbustivas e apresentava também alguns pontos de fragilidade com solo exposto. E através da instalação e manejo do SAFA, nós buscamos restabelecer o equilíbrio ecológico e resgatar as suas condições naturais. Aí eu trago essa figura para mostrar os 2 estados de conservação que encontramos dentro desses 500 metros quadrados. E nós podemos observar a visível variação do teor de umidade e de matéria orgânica da área, E aí esse solo um pouco mais escuro, a gente encontrou até minhocas, Que é um bioindicador do estado de conservação do solo. E então eu busquei com minhas pesquisas observar como poderíamos homogeneizar o solo dessa área para que ele ficasse o mais próximo das boas condições para a produção, Então esse solo mais arenoso, mais seco,
A gente queria que ele se tornasse um pouco mais propício para a produção. Quanto à quantificação desses percentuais, nós fizemos a coleta das amostras do solo antes da instalação do SAF, e estava previsto um após 6 meses. Mas com todo esse contexto da pandemia, nós não conseguimos quantificar essas amostras iniciais, né, e nem realizar a coleta das próximas. E como estamos inseridos no domínio cerrado, e aqui nós ficamos um bom período sem chuvas, foi necessária a instalação do sistema de irrigação e optamos pela energia solar por ser economicamente viável e que ela não causasse custos de funcionamento para os geraizeiros, né? Então a gente tem essa preocupação de não gerar custos para os produtores. E para ficar melhor de visualizar o sistema, eu trouxe esse modelo que utilizamos da disposição das espécies vegetais, né? Como o SAF ele prevê a interação entre as espécies, né, onde cada planta vai ter o papel de auxiliar no desenvolvimento da outra, nós sempre realizamos essa configuração como base, porque a gente tenta ao máximo nos aproximar de uma configuração florestal natural, né? Daí, como pode ser observado, nós utilizamos o consórcio de intervalo a cada uma linha de árvores que inserimos, as espécies arbóreas por meio da muvuca, nós colocamos 3 linhas com anuais e as hortaliças, né? E aí a gente tem a preocupação de cobrir todo o solo no sistema com matéria orgânica, tanto nos canteiros quanto nos caminhos entre eles, porque dessa forma nós conseguimos manter a umidade daquele solo e permitimos que os micro-organismos eles consigam se desenvolver melhor e assim aumente a fertilidade do solo, né, as boas condições do solo. E pensando em facilitar o trabalho do manejo do SAFA, nós inserimos as espécies do capim-mombaça, feijão de porco e a crotalária, com o intuito de produzir matéria orgânica utilizada para a cobertura de solo, para que não fosse mais necessário buscar essa matéria orgânica fora do sistema, né? Então, para facilitar o manejo dele, a gente já insere essas espécies, já para estando ali é mais fácil de trabalhar, né? E a experiência ela deu tão certo que com 3 meses após a instalação, nós já percebemos essa beleza de SAFA, como vocês podem observar nessa figura. E apesar do pouco tempo, os moradores eles já conseguiram colher o milho, abóbora, quiabo, melancia, berinjela e maxixe, que são espécies de ciclo rápido, né, mas que foram produzidas sem o uso de qualquer tipo de agroquímico, preservando assim a saúde dos geraizeiros e também do solo, né? Então, além dos produtos que já haviam sido colhidos, nós identificamos o bom desenvolvimento das espécies nativas, né? Como vocês podem observar nessa figura, tem a disposição desse desenvolvimento das espécies, né? Com 3 meses elas já conseguiram apresentar um bom desenvolvimento. E com o desenvolvimento desse plano de trabalho, foi possível analisarmos os ganhos socioambientais, né, tanto para os geraizeiros quanto para o solo. E eu pude acompanhar todas as etapas de manejo, né, de planejamento, da instalação e o manejo do SAFA em área de cerrado, qual a gente chegou à conclusão de que foi uma experiência de sucesso. E apesar de ter encerrado esse plano de trabalho, eu darei continuidade auxiliando no desenvolvimento do projeto, né, das demais comunidades. Eu trago aqui as referências que eu utilizei para essa apresentação e deixo meus agradecimentos às instituições que permitiram a realização da minha pesquisa, né, ao CNPq, FAPESP, ao FOB, assim como o programa do PIBIC, né, da instituição, e também ao CPF e à FEP pelo financiamento e gestão dos recursos. Então, pessoal, é isso.
Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, quem quiser conhecer mais da minha pesquisa e do projeto. E obrigada!